versículo 1 ao versículo 8. Salmo de número 4. Enquanto você procura aí, das boas-vindas, irmãos que nos visitam, que estão aqui na base pela primeira vez, muito obrigado. Obrigado pelos irmãos da igreja que estão aqui conosco. Obrigado pelos irmãos que nos acompanham em casa, pela internet, não podem estar aqui por alguma razão. Que Deus os abençoe, em breve possamos estar juntos novamente aqui na casa do Senhor. Por enquanto, que bom estarmos juntos e termos essa possibilidade, tecnológica de alguma maneira, estarmos conectados, não apenas, obviamente, não é pelo avanço tecnológico que estamos conectados, mas pela doce presença do Espírito Santo, que nos faz um corpo só em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Salmo de número 4, versículo de 1 a 8, vamos ler? Você pode acompanhar aqui ou, de preferência, na sua Bíblia. Diz assim a santa palavra do Senhor, escute com atenção, reverência, por gentileza. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça, dá-me alívio na minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Feche teus olhos, por gentileza, meus irmãos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, que por graça e misericórdia tu nos concede o privilégio de ler, escutar e aprender. Tu que és Deus Todo-Poderoso, não precisa de nós para absolutamente nada. O que podemos fazer é te louvar e te adorar como a melhor resposta que podemos dar por sermos regenerados em ti. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra caia em solo fértil nesta manhã, produza em nós o efeito necessário, aprendizado e o alimento que nós precisamos, espiritual, para que possamos seguir nessa jornada, Senhor, nesta terra, até o dia do Senhor. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um dito popular que diz assim: quem canta os males, espanta, né? Pois é, talvez essa máxima aí, popular, ela se encaixe muito bem à vida de Davi, considerando aí que muitos dos cânticos que ele compôs, todos inspirados pelo Espírito Santo, eles nasceram de momentos de angústia profunda, nasceram de dor, de sofrimento. Então, cantar para Davi, possivelmente, era uma maneira eficaz de afastar o mal, de afastar essas aflições. Embora eles retratem circunstâncias vividas pelo salmista, não só o Davi, mas outros autores dos salmos também, outros autores do saltério, os salmos, esses textos, eles parecem, de alguma forma, retratar angústias que são comuns de todos nós, comuns dos seres humanos, ante as agruras desse mundo, os desafios desse mundo, nossas dores, nossas aflições, nossos dilemas, ou mesmo nossas alegrias, nossos prazeres. Claro, aliás, essa capacidade de empatia com esses textos é uma das belezas do Salmo, é uma das belezas, essa capacidade que esses textos poéticos maravilhosos têm de nos fazer ter essa identificação, talvez mais fácil do que muitos outros textos bíblicos. Quando lemos os Salmos, nos colocamos perfeitamente no lugar de muitos autores ali, quando eles externam, abrem o seu coração, homens comuns, abrindo o coração, escrevendo para Deus com um coração sincero, seja para louvar ao Senhor, seja para pedir socorro, desesperadamente. No caso desse salmo aqui, de número 4,
nós nos deparamos com uma situação assim, exatamente o clamor de Davi na aflição. Mas não o Davi, rei de Israel, o rei conquistador, o rei que está ali diante dos seus domínios e conquistas. Não. O que nós vemos aqui é um autor de um salmo que se coloca como um homem frágil, como um homem dependente da misericórdia do Senhor, Senhor que o escolheu para ser seu, para ser rei, mas sobretudo para ser o seu filho. Frágil e dependente Davi estava. Frágil e dependente como eu me senti em uma certa noite, meus irmãos, quando este mesmo salmo aqui, este aqui, ele veio como resposta de um pedido de socorro. Então, se eu me emocionar, não é nada incomum, né? De vez em quando acontece isso. Mas esse é um salmo que eu tenho uma relação muito pessoal com ele. Preguei pouquíssimas vezes neste texto, e eu acho que na base é a primeira vez. Mas eu vou contar como é que foi a situação, resumidamente. Eu havia viajado, na verdade, sozinho, para passar algumas noites com meu pai, nos Estados Unidos, dias depois que ele sofreu um derrame, sofreu um AVC. Então foram noites muito difíceis ali, cerca de 10 noites, muito difíceis, cheias de incertezas, cheias de dificuldades mesmo, pessoais, dilemas. Mas uma dessas noites, eu fiz um rodízio, um revezamento com alguém da família, eu acho que foi com a minha mãe, não lembro bem, mas eu acho que foi com ela, e eu precisei dormir em casa, porque as noites no hospital não eram noites de sono, eram noites acordadas. Então chegou um ponto que eu precisei dormir. Então eu fui para a casa da minha irmã, onde eu estava hospedado. Mas, meus queridos, apesar do cansaço extremo, qualquer pessoa cansada chega e dorme, né? Mas não aconteceu isso comigo. Eu não conseguia dormir, eu estava angustiado, o quarto ficou pequeno, eu não conseguia respirar direito, comecei a ter aquela angústia, e eu não havia para quem recorrer, porque a Dinha não viajou comigo, e nesses momentos ela me socorre em oração. A gente faz isso quando há necessidade, e eu estava só. E aí, meus irmãos, eu senti nitidamente o medo, eu senti o pânico muito próximo assim, ainda não ao ponto de me dominar, mas estavam ali, próximo. E aí foi quando me veio à mente as palavras do salmista, que dizem assim: em paz eu me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me faz viver em segurança. E aí eu entendi, meus irmãos, que eu estava vivendo ali uma guerra espiritual, né? E eu precisava reagir, precisava fazer alguma coisa. Então, eu levantei da cama, saí do quarto, Bíblia na mão, e sentei no sofá da sala, e eu clamei ao Senhor por socorro. Clamei ao Senhor por socorro, o ar não estava vindo mais, e aí eu abri a palavra neste salmo, do número 4, e aí eu comecei a ler o salmo repetidas vezes. Eu li uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu li quantas vezes foram necessárias, mas não era uma leitura como uma mera repetição, mas eram doses homeopáticas, posso dizer, de graça no fundo da minha alma. Era como se pequenas doses de remédio espiritual fossem sendo aplicadas cuidadosamente, carinhosamente, a minha alma que estava carente, estava angustiada, estava sofrendo, estava dependente de socorro, e o único socorro que eu tinha era a palavra. Era a palavra. Meus irmãos, à medida que aquele antídoto foi entrando, o medo foi se esvaindo. E foi dando lugar a uma calma, né? Foi dando lugar a temperança que a gente tem no espírito, né? Que é o domínio próprio, começou a voltar. E aí passou-se um tempo, não sei quanto tempo durou isso, mas voltou a calma. E aí eu voltei para o quarto, agradecido ao Senhor, e eu recitei mais uma vez esse versículo 8 aí, ó: em paz eu me deito
e logo adormeço, porque o Senhor me faz viver em segurança. E aí eu dormi. Eu conto esse caso assim com riqueza de detalhes, porque foi muito emblemático assim na minha vida, essa experiência pessoal. Então eu lembro bem como é que foi a ocasião, eu lembro de detalhes. Então eu fiz aqui um resumo, né? Meus irmãos, é sobre esse salmo poderoso aqui que nós vamos nos debruçar esta manhã. Eu te convido a fazer isso comigo. E o título da mensagem, ele resume o que o poema é: uma canção de repouso na aflição. E a minha oração nesta manhã é para que esse salmo possa ser exatamente isso para os irmãos, um socorro presente em momentos de aflição, em momentos de luta interior, assim como foi para mim. Eu oro por isso. Mas, meus irmãos, antes de nós mergulharmos aqui no texto, algumas informações breves aqui sobre o salmo, as quais vão nos ajudar a expor melhor, compreender melhor esse texto, tá bom? Olhando para o versículo 8 aqui, Spurgeon, ele se refere a este poema como a doce canção do repouso ao nos recolhermos. Talvez o chamado príncipe dos pregadores, né, Charles Spurgeon, ele recitasse esse salmo aí antes de dormir, né? Quem sabe? A doce canção do repouso ao nos recolhermos. Estudiosos, eles veem nesse salmo aqui, 4, um desenvolvimento dos versos do salmo anterior, é uma espécie de continuidade. Volta aí um pouquinho no salmo 3, olha os versículos 4 e 5, que diz, olha a semelhança, ou a identidade, ou o elo. Diz assim, salmo 3, versículos 4 e 5, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Então vê que há uma conexão, e a ideia é que o salmista então passa a desenvolver melhor esses versículos aqui no salmo seguinte, né? A ocasião do salmo não é certa, né? É um pouco incerta, mas à luz aqui desses versos, a probabilidade aqui é que o contexto se refira a uma época em que Davi estava como fugitivo, possivelmente em razão da perseguição de Saul, do rei Saul, que via em Davi uma ameaça ao seu reinado. João Calvino é um dos estudiosos que concordam com esse contexto aqui da perseguição de Saul, mas há quem entenda que essa aflição também do salmista remonte ao tempo em que ele fora alvo da conspiração de Absalão, né, o seu filho que queria reinar sobre Israel. Então, independentemente aí de uma outra situação, seja perseguido por Saul, seja perseguido por Absalão, o fato é que Davi, ele esteve afligido profundamente. Esse é o fato, e ele buscou auxílio confiante no Senhor, a quem ele vai chamar aqui no contexto do Salmo de Deus que me faz justiça, o que está no versículo 1, o Senhor que me escolheu, ele vai falar sobre isso no versículo 3, um Deus que é digno de confiança, no versículo 5 a gente vê isso, e o Deus da sua segurança, né? Só tu, Senhor, me faz viver em segurança, está lá no versículo 8. Muito bem. Esses e outros entendimentos acerca de Deus aqui, aos olhos de Davi, é exatamente o que vai ajudar a delinear a nossa caminhada aqui, a nossa jornada por essa canção de repouso na aflição, que é este salmo de número 4. A visão de Davi, meus irmãos, a visão que Davi tem de Deus, essa compreensão e a relação que ele tem com esse Senhor que o chamou, é o que faz desse canto exatamente o que ele é. Um alento em momentos de tribulação, em momentos de aflição, eu que o diga, e que assim seja para nós nesta manhã, e claro, sempre que necessário, na nossa vida. Então vamos mergulhar agora no texto, meus irmãos, acompanhe aí, na tua Bíblia aberta. Na sua angústia, a gente já entendeu por quê, nós vemos logo no início que Davi, ele vai demonstrar a sua fé no único que poderia de fato socorrê-lo diante de uma perseguição injusta que ele estava passando, que ele vinha sofrendo de seus inimigos. Então, em seu canto de repouso na aflição, Davi vai fazer um clamor ao Deus que faz justiça. Olha o que diz o versículo 1, diz assim: responde-me
quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha, embora ele estivesse aí sob extrema angústia que ele estava, Davi demonstra fé na justiça de Deus, ou melhor, fé no Deus que faz a ele justiça. O salmista, no caso, apesar da circunstância, ele não se deixa vencer pela dor, ele não permite que o seu coração se atemorize de tal maneira que ele não tivesse condições de recorrer a Deus, que é o seu libertador. Então ele clama ao Deus da minha justiça, como dizem outras traduções, né? Ou Deus que faz justiça, como quem recorre àquele que é o defensor dos seus direitos. Veja que é o Deus justo, é o Deus de justiça. Ele recorre ao Deus que vai defendê-lo com a sua própria justiça, vai defender a sua causa. Então ele apela para o Deus justo, para o Deus fiel, à sua palavra, visto que os homens que o estavam condenando, perseguindo, estavam agindo injustamente contra ele. Então ele vai clamar àquele que é justo. Davi, meus irmãos, trazendo um pouco para a nossa realidade, ele figura uma realidade característica àqueles que Deus chama. Ou seja, independentemente da missão, aquele que Deus chama, ele vai ser injustiçado. Ele vai sofrer ataques, ele vai sofrer calúnias, ele vai sofrer perseguições, ele vai sofrer aflições, porque ele vai defender a sua fé no Evangelho e porque eles vão pregar a verdade de Cristo. Este mundo, meus irmãos, não está disposto a aplaudir seguidores de Cristo. Não está. Eles vão aplaudir seguidores de outras coisas, de muitas coisas, menos aqueles que seguem verdadeiramente os valores pregados por Cristo. Então, se você um dia sonha em ser um pregador e pastor para receber aplausos do mundo, esqueça, você não é cristão então, porque esse mundo não está aí para reconhecer ou mesmo para não perseguir aqueles que são de Cristo. Pelo próprio exemplo, Davi está olhando agora para o próprio exemplo, ele está nos ensinando que em qualquer tempo, se a nossa conduta não for reconhecida pelo mundo, nós não devemos desanimar por isso. Não quero ser autor aqui das más notícias, não. Eu quero dizer que em qualquer tempo nós olhamos para esse salmo e entendemos que isso não deve nos desanimar, como isso não paralisou Davi. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos defende, Ele é o Deus justo, a sua justiça está acima da justiça do homem. Apóstolo Paulo, ele era dotado de uma coragem proveniente da mesma fonte que Davi. Nós vimos isso em nossa série Igreja Imperfeita, está lá grande parte lá no canal, depois você dá uma olhada, mas é baseado em 1 Coríntios, porque Paulo estava ali no contexto sendo caluniado por falsos mestres, por falsos apóstolos. Então vinham calúnias, vinham fake news contra ele, mas se espalhando pela igreja de Corinto, mas o apóstolo apela para a justiça de Deus, ele apela para o tribunal de Deus. Olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 4, só escuta, versículos 3 em diante, até o 5, ele diz assim, pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, guarda essa palavra, consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que estava oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então veja que Paulo ele reconhece que não há justiça nele mesmo. Ele fala, não julgo, nem me justifico a mim mesmo, né? É isso que ele diz. Isso é um ponto importante para nós, quando nós olhamos agora para a atitude de Davi. E aí, olhando para Davi, olhando para Paulo, a gente pode perguntar assim, mas se todo gesto humano, por mais correto que ele seja, por mais virtuoso que ele seja, esse gesto virá de alguém pecador, logo virá alguém
indigno da santidade de Deus, indigno da santidade de Deus. Como é possível ao crente, nós, então, reivindicar qualquer justiça do Senhor? Como? Que situação moral nós temos para reivindicar a justiça de um Deus que é santo, por mais que nós sejamos ótimos? Sabemos que não somos, né? Como? Quando a gente olha para Davi, essa pergunta fica um pouco mais fácil de responder. Vamos ver, olha só. Davi, ele não estava se gabando aqui de uma própria justiça. Ele estava reforçando que, em referência aos seus inimigos, ele era inocente. Assim como Paulo também perante a igreja de Corinto. Ele estava dizendo, eu sou inocente diante dessas acusações, desses falsos apóstolos. Davi estava dizendo a mesma coisa. Eu sou inocente diante desses homens que me caluniam, desses homens que me perseguem, esses inimigos. A consciência do salmista o inocentava. A consciência o inocentava. Ele sabia primeiramente que não veio dele a vontade de ser rei. Ele não era rei ungido pelo profeta Samuel por vontade dele. Não. Mas ele estava sendo encaminhado para o reinado, seja perseguição de Saul, ou então ele já era rei, se foi perseguição de Absalão, porque assim Deus o quis. Então não era uma opção dele, ele sabia disso. Davi não clama a Deus, meus irmãos, para ser amparado de um desejo pessoal que não estava sendo realizado. Deus, seja justo porque o meu desejo não está sendo realizado. Não, não era isso. Ele estava clamando ao Senhor, porque ele estava sendo perseguido em razão de um mandamento do Senhor. Então veja que é muito diferente. Por isso, meus irmãos, ele roga com confiança. Por isso ele clama por misericórdia. E ele tem convicção de que Deus vai ouvir a sua oração. Convicção. Meus irmãos, quando nós clamarmos pela justiça, clamarmos pela misericórdia do Senhor, a gente precisa checar, primeiro, se nós somos inocentes na nossa consciência. Porque às vezes nós pedimos clemência, justiça, misericórdia, mas a nossa consciência nos acusa, nos condena, porque nós queremos que Deus seja justo, baseado num desejo pessoal, baseado em algo que nós queremos e julgamos ser certo. Davi não estava fazendo isso. Ele sabia que ele era inocente por causa de um mandamento do Senhor. Ele estava sendo perseguido e não uma vontade dele. Será, meus irmãos, que nós clamamos pela justiça de Deus, amparado em desejos e relações pessoais, realizações pessoais, ou porque nós estamos sendo injustiçados por causa da nossa fé, por causa daquilo que nós pregamos, por causa daquele a quem nós servimos? Quando nós fazemos essa autoanálise, e feita esta autoanálise, meus irmãos, é certo que o Senhor ouvirá o nosso clamor. Ele ouvirá. O Deus que faz justiça não desampara aqueles que o buscam com mãos limpas, aqueles que os buscam inocentes na sua consciência. Deus não desampara aqueles que o buscam de todo o coração, é o que nos ensina as Escrituras, com sinceridade de coração. E isso Davi tinha, apesar das muitas estripulias pecaminosas que ele cometeu, ele tinha um coração sincero diante do Senhor. E essa confiança de que Deus vai ouvir o seu clamor motiva Davi, né? Ele ampara o seu pedido de auxílio a uma escolha que veio do próprio Deus e não de uma vontade dele. Então ele passa agora confiante de que ele vai ter a sua oração ouvida pelo Senhor, o Deus que lhe faz justiça. Ele passa agora a desafiar os seus perseguidores, porque ele estava certo que a vitória viria do Senhor justo, porque ele confia que terá a sua oração ouvida. Mas, meus irmãos, Davi mostra dependência de Deus antes de encarar o inimigo. Tem gente que vai encarar o inimigo achando que a força está nele, né? A autoridade está nele. Não. Davi, ele depende do Senhor, ele mostra a dependência do Senhor antes de encarar os inimigos. Olha o que diz os versículos 2 e 3, olha só. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor
ouvirá quando eu o invocar. Vamos entender? Aqui, meus irmãos, Davi meio que apela para que os seus perseguidores percebam o perigo que eles estavam metidos, o perigo de estar indo contra a dignidade real que ele recebeu do próprio Senhor. Não era uma vontade dele. Então, o princípio aqui, meus queridos, vale para todos que se prestam a perseguir aqueles que estão de alguma forma fazendo a vontade do Senhor. Então, a probabilidade de ele estar sendo perseguido por Saul, então vai para Saul e todos os seus seguidores aí, porque ele se sentia ameaçado. A probabilidade de todos estar correndo um perigo de estar indo contra, se for a tropa de Absalão, da mesma forma. Eles estavam indo contra a vontade do Senhor, ou algo que ele tinha recebido, uma dignidade real recebida do próprio Deus. Estudiosos veem aqui uma ironia na forma como Davi se dirige aos seus inimigos, né? Até quando? Ele fala, até quando vocês... É como se ele dissesse assim, até quando vocês que se acham poderosos, vocês que se acham que não precisam de Deus, mas que não são nada diante dele, até quando vocês vão desonrar este chamado real que eu recebi dele e não de homens? Até quando? Então, Davi se reporta aos inimigos cuja visão está obscurecida, está embaçada por ilusões, por mentiras, como a gente vê aí no final do versículo 2, né? Eles tinham a visão obscurecida. Então, eles pareciam esquecer as muitas vezes que Davi provou ser defensor, Deus provou ser defensor de Davi. A mão do Senhor estava sobre a vida de Davi, e aquilo não era suficiente para aqueles homens para impedi-los de tentar contra Davi. Então veja, aí até quando, Davi pergunta, até quando vocês vão insistir nesse erro aí? Ele está exortando aqueles inimigos. E as palavras de Davi, meus queridos, servem de alerta a todos que insistem em se achar poderosos, em se achar independentes do Senhor. Isso vale para todos que se acham acima de Deus, acima da sua vontade, a todos que acham que pode não apenas negar a soberania do Senhor, mas como se sentem uma certa satisfação e serem perseguidores da igreja, serem perseguidores dos crentes, ridicularizar os crentes. Então essas palavras valem também para todo tipo de pessoa que ridiculariza Deus, que ridiculariza a vontade do Senhor, que tem satisfação em apontar para a igreja e ridicularizar os crentes. Isso vale também para quem está dentro das igrejas, muitas vezes. Até quando, ele pergunta, essa expressão aí do salmista, ela tem um peso que diz assim, um dia vocês vão sofrer as consequências de lutarem contra os decretos do Senhor. Não façam isso. Esse é o peso da palavra aqui. Não façam isso. Agora, importante aqui, o texto nos mostra que a razão dessa ousadia de Davi em confrontar os inimigos está ancorada onde? Nele? Não, na dependência que ele tinha de Deus, aquele que o chamou, como diz o texto. Ele chamou o piedoso, foi ele que chamou. Então, com base nessa verdade, ele estava seguro que ele iria triunfar diante daqueles inimigos. E essa, meus irmãos, é uma segurança, louvado seja o nome do Senhor por isso, é uma segurança que este salmo dá para todos que um dia receberam o chamado do Senhor. Lê-se a capacidade no Espírito Santo de responderem ao chamado irresistível da graça por meio da pregação do Evangelho. A todos é conferida a vitória, aqueles que dependem do Senhor, porque por ele foi chamado. Aleluia. A todos quantos são tomados dessa convicção de serem chamados por Deus, seja para qual ofício for dentro do reino, que nós tenhamos a mesma certeza de Davi, meus irmãos. Qual certeza? Que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor ouve o nosso clamor, e que Ele é justo, e que nós teremos vitória sobre o inimigo que nos aflige, se nós dependermos do Senhor. Se formos para a luta na dependência do Senhor, na força do Senhor, com a consciência inocente.
Eu não sei, meus irmãos, qual é o inimigo que talvez você esteja enfrentando, que possa estar te afligindo, que possa estar tirando o teu sono, mas eu sei que este inimigo, seja o que for, ele não é maior do que o Deus que te chama de filho. Não é. Creia nisso, descanse nisso, descanse nisso. E aí Davi continua aqui o seu canto de repouso, né, na aflição, instruindo, ele está ousado, ele vai instruir agora o pecador a se reexaminar, para quê? Para que ele possa se converter, para que ele possa vencer esse pecado. Mas ao mesmo tempo em que ele dá um conselho que é bom, um conselho que é valioso, é algo muito difícil de seguir, exatamente por quem não tem olhos para Deus. Não tem olhos para Deus. Temer ao Senhor é remédio contra o pecado, e é isso que ele vai falar para esses homens que o perseguem. Olha o que diz nos versículos 4 e 5. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. Aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Direto ao ponto aqui, meus irmãos, direto ao ponto. Davi está dizendo aos seus perseguidores que o melhor antídoto para curar a ira e impedir que eles pecassem ainda mais contra o escolhido do Senhor, que era ele, Davi, né? A melhor maneira, o melhor antídoto era despertar desse sono que obscurecia a mente deles e começasse a temer o Senhor, a tremer diante do Senhor. Eles tinham que fazer isso. Era como se ele estivesse dizendo assim aos perseguidores: olha, assim que vocês acordarem, assim que vocês perceberem que a raiva de vocês ela é pecaminosa, ela é condenatória, o vosso ímpeto pelo pecado, ele vai cessar, ele vai desaparecer. Assim que vocês entenderem isso. Então, um gesto aqui que representa uma graça, né, que é típica do rei, alguém que tem ele estava sendo ali com a autoridade conferida pelo próprio Senhor, e uma graça típica dos reis, graça humana, claro, né? Davi conclama aqueles seus inimigos a apresentarem a Deus ofertas, né, como diz o texto, de sacrifícios, como expressão de arrependimento dos pecados dele. Façam isso, arrependam-se, rendam-se diante do Senhor e a sua soberana vontade. E aí ele diz: e confiem no Senhor, confiem na decisão do Senhor. Ele vai dizer. Veja que o conselho é para fazerem isso quando eles forem deitar, né? Quando eles forem dormir, naquele momento de conversa íntima, aquele momento que eles estão consigo mesmos, né? Davi diz para eles deitarem e deixarem a ira de lado e aquietarem o coração. Vemos que a dificuldade deles em sossegar a alma, escuta, a dificuldade deles em sossegar a alma era a ira desmedida que eles foram levados a sentir pela circunstância. É o distanciamento que eles estavam da paz que nós só encontramos quando nos achegamos a Deus. Aquela era a razão de toda aquela aflição, daquela dificuldade. Por isso eles não conseguiriam tão facilmente fazer o que Davi estava falando para eles fazerem. Meus irmãos, quantas vezes nós nos recolhemos para dormir e levamos conosco aquele pensamento que traz ira em vez de paz, hein? Quantas vezes que a gente vai dormir e leva aquele sentimento de aflição, aquele sentimento de frustração, de decepção com Deus, com os outros, com nós mesmos, em vez de nós pensarmos na satisfação e no regozijo que nós temos no Senhor. Quantas vezes nós vamos deitar desse jeito? Sim, meus irmãos. Davi estava dando um conselho difícil. Estava difícil de ser seguido pelos seus perseguidores. Mas será que não é difícil para a gente também? Será que não? Será que nós temos conseguido deitar a cabeça no travesseiro e aquietar o coração no Senhor? Diante das nossas lutas, diante das nossas aflições? Meus irmãos, se descansar em Deus fosse fácil,
não teria nas Escrituras um peso imperativo, descanse no Senhor, imperativo, quase, na verdade um mandamento para nós. O conselho de Davi para os inimigos deve ser para nós um mandamento. O que era conselho para os ímpios, para nós tem que ser um mandamento. Temam ao Senhor. Por quê? Porque é remédio contra o pecado. Temam ao Senhor. Quando você se irá, lute para que esse sentimento não floresça, para que ele não se transforme num pecado deliberado. Não sinta prazer com a raiva que você sente de alguém. Não sinta prazer com a ira que está no seu coração. Isso é pecado, meu irmão. Jesus diz para nós amarmos o inimigo. Não podemos permitir. Não podemos permitir que a ira se transforme em um pecado deliberado. Quando nós formos dormir, é imperativo. Quando nós estivermos a sós conosco e com Deus, aquietem o coração. Aquietem o coração perante aquele que chamou você de filho. É isso que ele espera de nós. É isso que ele manda a gente fazer. Na sequência aqui do seu canto de repouso na aflição, nós vemos mais uma vez o contraste que havia entre Davi e seus opositores, né? O texto vai deixando isso claro ao longo dos versículos. Enquanto os inimigos buscavam satisfação nas coisas deste mundo, ele mostra que a verdadeira satisfação vem do Senhor. Versículo 6 diz: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Davi, ele segue aqui ressaltando essa sonolência pecaminosa que impede os inimigos de ver além das coisas desse mundo. O problema é quando a gente age desse jeito aí. A gente está tão sonolento espiritualmente falando que a gente não consegue ver além das coisas desse mundo. Mas vamos voltar os nossos olhos para os inimigos de Davi. Ele volta a ressaltar o estado perigoso deles. Enquanto eles se apegam ao bem que podem receber aqui nessa terra, seja de Deus, seja de um rei, Saul, Absalão, sei lá, quem pode nos dar esse bem? Davi, com o entendimento da graça que ele recebeu do Senhor, favor imerecido, ele vai se distinguir desses homens, propondo um caminho totalmente oposto. Davi demonstra satisfação no favor divino, ele demonstra satisfação na graça do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, quando a distinção que há entre a aspiração de Davi e a aspiração do mundo ilustra muito bem um princípio doutrinário importante para nós aqui, aptos aos ouvidos. Essa aspiração dos inimigos e a aspiração de Davi ilustra um princípio doutrinário fundamental para nós. Qual? A doutrina da graça, meus irmãos. Ela passa por considerarmos as coisas materiais, os prazeres deste mundo de pouco valor, se comparados ao que nós recebemos do Senhor, e desfrutaremos plenamente na eternidade. Então, a doutrina da graça há um princípio importante. Aquilo que nós consideramos nesse mundo de valor, se comparado ao que o Senhor já nos deu. Davi tinha esse entendimento. Infelizmente, muitos nas igrejas e muitas falsas igrejas pregam o entendimento oposto. Se apegam às coisas deste mundo. Desejam as coisas desse mundo. Aspiram às coisas deste mundo. Muitas pessoas têm tantas coisas, né, meu irmão, minha irmã? Tudo que o dinheiro pode comprar. Eu canso de ver crente torcendo para ganhar na loteria para nunca mais trabalhar. Desculpa, eu sei que foi com você. Quer ganhar na loteria para quê? Para não trabalhar. Né? Para comprar tudo que o dinheiro pode comprar. Ser feliz. E ser feliz. Não é? Sejamos sinceros. Mas será que essas pessoas que podem comprar todas as coisas possuem a bênção maior, que é descansar no Senhor? Será? Poder aquietar a alma
perante Ele. Poder aquietar o coração, porque eles estão certos que existe um defensor justo a favor deles. Existe um pai amoroso, um cuidador presente nos momentos da aflição. Será que o dinheiro pode comprar isso? Não é à toa que o salmista vai usar a expressão aqui, a luz do teu rosto. A luz do teu rosto. Ele pede que resplandeça a luz do rosto do Senhor sobre aqueles que Ele chamou. Aleluia. Ele não pede, Senhor, derrama, faz chover dinheiro aqui, Senhor. Que eu plante uma árvore e nasça dinheiro. Não, que resplandeça a luz da tua face sobre nós. É uma referência aqui, meus irmãos, ao sereno, ao amável semblante de Deus, simbolicamente representando o seu favor sobre o seu povo, representando o seu amor diante dos eleitos. Aleluia. É a luz do Senhor, a luz que ilumina o coração, que muitas vezes está escurecido do crente, né? É a luz que produz em nós confiança, renova a esperança na aflição. Na aflição. Não necessariamente livrando da aflição, mas produz luz a um coração aflito na aflição. Renova a esperança, aquilo que nós não podemos ver. Aleluia. O amor de Deus por nós, meus irmãos, materializado em Cristo Jesus. Tem outra maneira maior de nós podermos ver este amor? Cristo Jesus, o que Ele sofreu por nós na cruz do Calvário. É o melhor que nós podemos ter nesta terra. É o melhor que nós podemos ter no porvir. O melhor dessa terra, meu irmão, é o Senhor habitando em nós, como diz o salmista lá no Salmo 73, versículo 25. Anota: a quem tenho eu nos céus além de ti, Senhor? E na terra eu nada mais desejo além de estar junto a ti. Na terra e no porvir, o melhor é o Senhor. É o Senhor, não são as coisas dessa terra. Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Que seja o nosso clamor, o mesmo do salmista, em seu canto de repouso, na aflição. Na aflição. E aí o desfecho do salmo, meus irmãos, é aquilo que inspirou Charles Spurgeon a chamar este poema de A Doce Canção do Repouso, ao nos recolhermos, diz ele, né? Eu consigo ver o príncipe dos pregadores recitando esse salmo dormindo, antes de dormir. Davi encerra seu canto ao Senhor, reconhecendo que no Senhor nós temos alegria, paz e segurança. Versículo 7 e 8 diz assim: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Meus irmãos, sermos amados por Deus não será suficiente para nós, a menos que nós tenhamos uma consciência exata desse amor. A menos que nós tenhamos uma consciência exata deste amor, prefigurado em Cristo Jesus. Sermos amados por Deus não vai ser suficiente. Mas quando nós temos a exatidão desse amor, e essa exatidão penetra no nosso coração, habita no nosso coração, habita em nós, nós poderemos ter, de fato, um lampejo do que é o amor de Deus por nós, e ele deve ser suficiente. Davi está falando de algo que ele recebeu do Senhor. Veja, Deus que encheu o coração dele de alegria, ele recebeu do Senhor a alegria em meio à aflição que ele estava sentindo. Paulo fala sobre essa satisfação, vou recorrer às palavras do apóstolo Paulo novamente. Ele fala sobre essa satisfação com singular propriedade quando ele escreve a carta da alegria
aos Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, ele diz assim: sei o que é passar necessidade, 4,12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo tinha propriedade para falar de satisfação, independentemente das circunstâncias. A gente olha para Davi agora clamando ao Senhor no meio da aflição, e ele recebe de Deus repouso, ele recebe de Deus alegria, ele recebe de Deus paz. Essa passagem aqui, meus irmãos, e todo salmo, na verdade, nos ensina quão miseráveis são aqueles que estão presos pelo pecado, aqueles que estão presos às coisas desse mundo, porque essas pessoas não conseguem repousar totalmente no Senhor, porque a sua satisfação não está nele. Ao contrário, está apegado às coisas desse mundo ainda. Estas pessoas, mesmo que possuam toda a fartura de coisas terrenas, não terão o contentamento daqueles que podem descansar em Deus. Entendeu? Ainda que tenham tudo, eles não têm nada, se não tiverem o Senhor para descansar. Para concluir, meus irmãos, olha, a Bíblia, embora alguns falem, considerem que ela é isso, e alguns crentes até usam a Escritura dessa maneira, a Bíblia não é um livro de autoajuda, não é um livro coach, não é um livro para coach, não é um livro de autoajuda, é um livro de verdades. É um livro de verdades a serem vividas por aqueles que entendem as revelações que o Senhor nos deu por meio das Escrituras. É um livro de verdade para ser vividas por aqueles que entendem as revelações que o Senhor, a Ele aprove nos revelar. De nada vale para nós transformarmos o versículo 8 aí, que é maravilhoso, né, deste salmo, em uma cantiga de repetições, né? Em versos que são repetidos como vãs repetições, se essas palavras não entrarem no nosso coração, se as palavras do Salmo não esquadrinharem o mais profundo da nossa alma, como algo que é poderoso, como algo que é sobrenatural, porque veio da parte de Deus para os seus filhos. Não adianta a gente ficar repetindo: em paz eu me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você vai dizer isso 1000 vezes, mas se isso não entrar, se isso não esquadrinhar, se isso não for entendido, se isso não for recebido, são só palavras. A Bíblia não é um livro de autoajuda, para você ficar repetindo e achar que vai ser uma mágica. Não, precisa entrar. A gente precisa se expor para a palavra. Não apenas expor a palavra, a gente precisa se expor à nossa necessidade, à nossa aflição, para que ela entre, para que ela cure, para que ela sare, para que ela transforme. Aleluia. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Ó. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Assim está escrito, meu irmão e minha irmã. Esta palavra é confiável, é a palavra de Deus para nós. Mesmo perseguido e afligido como ele estava por inimigos implacáveis ali, Davi chega a uma conclusão que deve ser a nossa. Uma vez protegido pelo poder de Deus, ele desfruta da segurança maior que pode haver, do que o mais poderoso dos exércitos. Ele está seguro. Nós estamos seguros na justiça do Senhor. Aleluia. É o Senhor que fazia Davi deitar em paz. É o Senhor que nos faz deitar em paz. É o Senhor que nos faz repousar
tranquilamente, mesmo diante das lutas, mesmo diante das aflições. Ele sabe que o nosso canto de aflição é para ser ouvido. Davi sabia que o seu canto era ouvido pelo Senhor. Davi sabia que o seu canto era ouvido pelo Deus que faz justiça. Glória a Deus. Ele sabia que era preciso depender de Deus para encarar os inimigos. Ele sabia que temer ao Senhor, tremer diante do Senhor, é o melhor remédio contra o pecado, é o melhor remédio contra as aflições que impedem o homem de se aquietar. Temor ao Senhor. Ele sabia que a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, ela vem do Senhor. A verdadeira segurança, estamos seguros no Senhor. Aleluia. Nesse salmo aqui, meus irmãos, Davi nos ensina que, quando nós somos pressionados por adversidades, e seremos, quando nós somos envolvidos em aflições, nós devemos lembrar das promessas do Senhor. As promessas do Senhor. É na palavra do Senhor que nós encontramos a esperança de salvação. É ali, é aí, nesse que está na sua mão, foi revelada os caminhos, ou o caminho da salvação. Caminho reservado a nós, aqueles que Ele chamou. Nessa palavra nós temos a certeza de que a obra de Cristo foi consumada na cruz. Essa palavra nos assegura que Ele venceu a morte, e assegura que Ele voltará para selar aquilo que Ele começou. Aleluia, que seja breve, Esse é o canto de repouso aqui na aflição. Davi testifica que quando ele esteve privado de liberdade, ou privado de todo o socorro que ele poderia ter na terra, assim como eu me senti, privado de qualquer opção ali, ele descansou no socorro do Senhor. Aleluia. Assim nós devemos nos revestir da mesma armadura espiritual que Davi se revestiu. Quando nós estivermos ameaçados pelos inimigos espirituais, aqueles que tentam nos afastar, aqueles que nos rodeiam, aqueles que tentam roubar a nossa paz, aquele que tenta roubar o nosso sono, a nossa alegria, a gente descansa naquele que nos socorre. Estamos seguros no Senhor. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É a palavra do Senhor para nossas vidas. Amém. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu santo e bendito nome. Te agradecemos pela Tua santa palavra, Senhor. Que não sejam meras palavras e que, por um hábito ou por qualquer razão, venhamos a repetir quando estivermos aflitos. Mas sim, palavras poderosas e verdadeiras que operam cura na nossa alma, que nos trazem de volta ao eixo, a certeza de que nós temos um Deus justo que defende a nossa causa, a certeza de que se a nossa consciência não nos condena e ela, uma vez esquadrinhada pelo Senhor, inocentes estivermos, a justiça do Senhor, a Tua justiça é maior do que a justiça dos homens. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso defensor, Tu és o nosso libertador. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que enche o nosso coração de alegria no meio da angústia. É o Senhor que nos faz deitar em paz e que nos promete que vai nos guardar e que teremos vida em segurança nesta terra e no porvir, na eternidade, Senhor. Que a nossa mente não esteja presa às coisas deste mundo, não esteja aprisionada pelos deleites desse mundo, mas possa contemplar a luz da Tua face sobre nós. Tu és o nosso bem maior, Deus. Que nada desse mundo possa nos seduzir ao ponto de acharmos que Tu não és mais importante. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por Tão infinito amor, por tão grande salvação. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.